22. Uma palavra pequena, irmãos. Quem quiser abrir, só ouvir. Abraão se levantou cedo. Uma outra tradução: então se levantou Abraão pela manhã. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar? Aleluia. Aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, o único e verdadeiro Salvador da humanidade, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Pai, fale conosco aqui nesta manhã, meu Pai, para que possamos ouvir não o que queremos, mas o que precisamos, e que nós possamos, ó Pai, sair daqui renovados com a Tua palavra. Assim seja. Quem vem aqui ouvir a palavra, pode sentar, dando um aleluia. Aleluia! Meus amados irmãos, falar de fé, de emuná, depois de Abraão, é muito fácil. A gente vê vários casos de grandes homens. Se eu for falar aqui de cada um, precisaria de muito tempo, porque a Escritura vai falar de grandes personagens e de grandes homens que teve na história. Mas entre Adão e Abraão, 2000 anos. 2000 anos, meus irmãos, é um tempo do Mashiach, do nosso Salvador Yahushua, até os dias de hoje. E nesse tempo, durante 2000 anos, a gente vê pouquíssimos casos, salvo-se Abel, Enoque e Noa, que é Noé. E pouquíssimas pessoas, irmãos. E há 4.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, o Criador desce em Ur dos Caldeus. Ali ele viu algo, irmãos, profundo no homem, chamado Abraão, porque ali vivia uma sociedade idólatra, pagã, acostumada com vários deuses. E o Criador ali vê algo muito profundo no homem chamado Abraão. O Midrash, irmãos, que é um livro de conhecimento judaico, muitos irmãos não devem conhecer, é um livro de estudo. Ele vai mencionar, vai falar que Tera, que é o pai de Abraão, ele tinha uma loja de ídolos pagão. E certa vez, o pai de Abraão, ele viaja e fala assim: meu filho, você vai ficar responsável de cuidar dos meus deuses. Se eles precisarem de comida, você vai pegar e vai alimentar eles. Abraão, com a sabedoria, o conhecimento não único, ele pega uma marreta ou um machado e destrói todos os ídolos do seu pai e deixa só o maior. Então, quando Tera ele volta, ele vê seus ídolos todos despedaçados, quebrados. Ele fala: o que aconteceu aqui, meu filho? Ele fala assim: o Senhor pediu para me alimentar os seus deuses. Então, quando eu fui dar comida para aqueles menores ali, o maior foi e quebrou eles todos. Aí Tera chega e fala: meu filho, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não comem, não falam. Eles têm braço e perna, mas não se movem. Como pode ele ter quebrado os outros ídolos? Ele fala: e por que o Senhor adora esses ídolos? Se eles não podem fazer nada, por que o Senhor ainda tem esses ídolos aqui como adoração? E nisso, meus irmãos, Abraão começa a propagar o monoteísmo, adoração ao único e verdadeiro Yahweh. Aleluia! Eu tenho certeza que aconteceu
aconteceu várias outras causas e a gente não tem esse conhecimento pela Escritura. Mas certo é que este homem começou a colocar marcas na sociedade, uma sociedade que era acostumada a adorar vários ídolos, um berço pagão. Quem aqui nunca nasceu num berço pagão, né, irmãos? Eu mesmo nasci num berço pagão, imagino que muitos aqui também. É difícil, né? Mas pela misericórdia dele, ele nos libertou desse berço. Aleluia! Por isso, irmãos, hoje nós possamos ser chamados Aleluia. filhos de Abraão. E Abraão começou a propagar o Elohim visível mais real. Aleluia. Quem pode dar um aleluia, irmãos? Louvado seja Yahvé. E onde Abraão começa a andar, ele começa a colocar marcas. Porque o Criador andava o tempo todo com ele. Quando o Criador chamava ele, Abraão, Abraão, ele dizia: eis-me aqui, Yahvé. Porque a mente de Abraão estava limpa do pecado. Às vezes nós, irmãos, nos dias de hoje, a gente não consegue ouvir a voz do Eterno nas nossas vidas, porque a nossa mente está poluída por causa do pecado, das coisas erradas que às vezes a gente comete. Às vezes Ele quer falar com a gente e a gente não consegue ouvir. Quem aqui nunca cometeu algo errado porque deixou de ouvir a palavra do Criador? Na hora da gente tomar uma decisão na vida, irmãos, vamos orar primeiro, vamos deixar Ele falar com a gente. Porque se a gente não deixar Ele falar com a gente vai cair. Não tem jeito. Irmãos, eu quero que os irmãos redobrem a atenção a partir de agora, porque o que eu quero falar através da palavra, porque não quero falar aqui, irmãos, de mim mesmo, mas é o Lua que vai aqui, irmãos, me dar sabedoria para poder ministrar a palavra. Aleluia. E a noite, meus irmãos, é uma fase da vida difícil, porque a noite ela foi feita para dormir, o dia foi feito para trabalhar, para os afazeres do dia a dia, e a noite ela foi feita para descansar. Quem aqui, se dormir, levantar durante a noite, consegue saber que horas são? É impossível, né, irmãos? Porque a noite ela foi feita para descansar e não para trabalhar. E durante a noite, meus irmãos, é que a gente tenta colocar tudo no lugar que aconteceu durante o dia. Eu sei que tem fase da nossa vida que é muito difícil. Quem aqui nunca passou por uma fase difícil na vida e a noite custou passar? Que a pessoa dormiu em claro, passou a noite em claro e não conseguiu dormir. A gente vê o próprio caso do nosso Salvador Yahushua, meus irmãos. Na noite, uma noite antes de ser crucificado, a agonia que ele teve, ele vai ao Monte das Oliveiras, no Getsemane, e vai orar. Imagino eu que ele não dormiu, foi crucificado, cansado e com sono. Então tem fase da vida que é muito difícil de passar, não é isso mesmo, irmãos? Verdade. E eu imagino, a Bíblia não vai mencionar, mas eu imagino a noite de Abraão, quando o Criador pediu o sacrifício de Isaac para ele. Os irmãos imaginam o que passou na cabeça de Abraão, dormindo ali do lado de Sara, e sem poder falar para ela o que estava acontecendo. É complicado. Vou
falar de mim mesmo aqui, não tem escrito na Escritura, mas eu imagino que o Criador falou com Abraão: não acorda Sara. Porque se Abraão tivesse acordado Sara, não ia dar certo. Ela ia implicar com ele, ia chorar, ia segurar, mas não deixava. Porque Sara, nesse momento, ela ia ser incrédula. Quem aqui não se lembra quando o anjo apareceu para ela, falou que ela já era um filho, e ela riu? Ela foi incrédula nesse momento. Então imagine, irmãos, que ela não ia entender esse sacrifício que o Criador tinha pedido a ele. O que eu quero falar para os irmãos aqui é o seguinte: não insiste com quem está dormindo do seu lado. Aleluia. Porque Sara significa a nossa incredulidade, e Abraão significa a nossa emuná. Aleluia. Então, se os irmãos estiverem insistindo demais com quem não quer ouvir a palavra, pode ser que vai atrapalhar a sua emuná. Deixa essa pessoa dormir, não acorda ela. Aleluia. Mas a palavra vai dizer que Abraão levantou-se pela manhã. Aí eu pergunto aos irmãos: será que o Criador precisava do sacrifício de Isaac? O que os irmãos acham? O Criador precisava de Isaac? Não. Jamais. Ele não precisava. Mas então o que estava acontecendo para o Criador pedir a Abraão o sacrifício de Isaac? Meus irmãos, quando a bênção chega, muitas pessoas relaxam. Abraão, em vários casos da Escritura, ele edificou 4 altares ao Criador. Quando a bênção chegou, Isaac nasceu, o que ele pensou? Não, já chegou a bênção, agora eu vou parar por aqui. Mas as coisas não é bem assim, meus irmãos. Enquanto a gente tiver vida, porque assim, não adianta se eu conheço a palavra, se eu estou seguindo a verdade, mas enquanto a gente tiver um fôlego de vida, a gente tem que continuar adorando e louvando ao único que é digno. Aleluia. É isso que Ele quer da gente, meus irmãos. E a história vai dizer que Abraão parou de edificar altares ao Criador, ou seja, se relaxou um pouco. Às vezes ele parou de ouvir aquela voz no ouvido que dizia: Abraão, Abraão. Às vezes ele achou que já estava tudo cumprido, já é o filho da promessa, não preciso fazer mais nada. Mas não, o Criador ele não trabalha com alguém se apegado. E Abraão ficou muito apegado ao seu filho Isaac. O negócio é tão sério, irmãos, a questão do apego. Não que a gente não deve gostar, amar a nossa família. A gente deve amar a Yahweh sobre todas as coisas primeiro, para depois, sim, amar ou dar atenção maior para a nossa família. Então o Criador ele não trabalha com gente apegada. O Abraão e o apego de Abraão era Isaac. A história vai contar que Abraão era apegado demais a Isaac. Tem gente que é se apegado a uma casa. Tem gente que o Isaac da pessoa é um carro. Não toque no meu carro. Tem gente que se o Isaac é até um aparelho de telefone, mas não deixa tocar de jeito nenhum. Vai dormir e tem que levar o Isaac junto com ele. Meus irmãos, a gente não deve se apegar com algumas coisas, porque o Criador ele não trabalha com gente apegado. Apego é só em arrucha. Aleluia. Então a história vai dizer que a Bíblia vai dizer que Abraão então parte com seu filho Isaac para o sacrifício. E eles chegam no Monte Moriá para esse sacrifício. É difícil, irmãos. Complicada a situação ali para Abraão e Isaac.
Mas o Criador ele já sabia dessa obediência de Abraão. Mas como eu falei, irmãos, o Criador ele tem onisciência, mas ele precisava provar para a humanidade que hoje está aqui na Escritura, provando a obediência de Abraão e para os seus anjos que não têm ciência. Você imagina se não tivesse acontecido? Que base de fé nós teríamos hoje? E esse ocorrido, irmãos, foi o maior teste de fé de toda a história da humanidade. Quem jamais faria uma coisa igual a essa? Mas ali, irmãos, a gente conhece a história, não vou prolongar. O Criador ele não queria aquele sacrifício. Só que eu quero que os irmãos repitam a palavra: Yahveh proverá. Yahveh proverá. E quando Abraão presta a sacrificar seu filho, ele olha para o lado e eis um cordeiro agarrado entre os arbustos. Louvado Você seja. acha, irmão, que esse cordeiro estava ali por nada? Esse cordeiro simboliza o Mashiach, que Aleluia. iria vir há 2000 anos depois desse acontecimento. Aleluia. E ali, Abraão renova sua emuná novamente, testa sua fé, e o Criador não deixa ele sacrificar, porque ele não queria esse sacrifício. Ele não queria que Abraão se apegasse tanto ao seu filho. Meus irmãos, para terminar, eu pergunto a vocês, eu falo para os irmãos, eu não sei qual é o seu problema que os irmãos estão passando, mas olha para o lado igual Abraão, viu? E eis ali um cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. E a Ruxa Ramachia, esse cordeiro entre os arbustos, ele pode fazer tudo, meus irmãos. É verdade. Então eu quero que os irmãos lembrem: Yahveh proverá. Todo problema que vocês tiverem, coloca na mão dele, porque ele já proveu esse sacrifício, e esse cordeiro estava ali nos arbustos. Aleluia. Então que os irmãos possam meditar nessa palavra. Foi a palavra que Yahveh, através do Rua, mostrou aqui nesta manhã.